Existe um tipo de sensação que é difícil de explicar, mas muito fácil de sentir. É como se você estivesse sempre meio desalinhado com o resto do mundo, não completamente fora, mas nunca totalmente dentro. Você observa as pessoas interagindo, conversando, rindo, reagindo com naturalidade, e aquilo parece simples, automático, fluido, mas quando chega a sua vez, existe um pequeno atraso, um espaço, um momento em que você precisa pensar no que dizer, pensar em como reagir, pensar se aquilo que você está prestes a fazer é o que deveria ser feito. E isso acontece tantas vezes que com o tempo você nem percebe mais, só sente o cansaço. Durante muito tempo, esse tipo de experiência foi interpretado como algo comportamental, timidez, ansiedade social, falta de prática. Mas quando a ciência começou a investigar com mais profundidade, percebeu que, em muitos casos, a explicação estava em outro lugar, no funcionamento do cérebro. O autismo, definido hoje como transtorno do espectro autista, é descrito nos principais manuais clínicos como o DSM-5, como uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por padrões específicos de comunicação social e comportamentos restritos ou repetitivos. Mas essa definição, apesar de correta, não mostra o que realmente importa, porque o autismo não é uma coisa só, ele é um espectro, e isso significa que ele não se apresenta da mesma forma em todas as pessoas. Na prática, isso quer dizer que existem indivíduos com necessidades de suporte elevadas e outros que passam a vida inteira sem sequer imaginar que estão dentro desse espectro, e esse segundo grupo é maior do que muita gente imagina. Pesquisas mais recentes sugerem que existe um número significativo de adultos que só descobrem essa possibilidade depois dos 20, 30 anos ou mais, e isso acontece por um motivo específico: adaptação. Desde cedo, o cérebro humano tenta encontrar padrões, formas de se ajustar ao ambiente. E quando alguém percebe que reage diferente, começa a observar os outros, como falam, como gesticulam, como respondem. E pouco a pouco, aprende a reproduzir esses padrões, não de forma automática, mas de forma consciente. Esse processo é conhecido na literatura como camuflagem social, ou masking, e ele é mais comum do que parece. A pessoa aprende a manter contato visual mesmo quando isso gera desconforto, aprende a modular a voz, aprende a rir no momento certo, mas nada disso vem de forma natural. Tudo passa por um filtro, por um cálculo interno, e isso consome energia, muita energia. Estudos publicados nos últimos anos mostram uma correlação forte entre níveis elevados de masking e aumento de exaustão mental, ansiedade e sensação de desconexão, porque existe uma diferença fundamental entre agir e atuar. Quando você atua por muito tempo, perde a referência do que é espontâneo. Agora, enquanto isso acontece no nível social, outro processo acontece em paralelo: o processamento sensorial. O cérebro humano recebe constantemente estímulos do ambiente, sons, luzes, texturas, movimentos, e uma das funções mais importantes desse sistema é filtrar o que é relevante. Só que, em muitas pessoas no espectro, esse filtro funciona de forma diferente, não necessariamente pior, mas diferente. Estudos de neuroimagem mostram padrões distintos na forma como o cérebro responde a estímulos sensoriais. Em alguns casos, existe uma amplificação da percepção, em outros, uma dificuldade maior de ignorar estímulos considerados irrelevantes. Isso explica por que ambientes comuns podem ser extremamente intensos. Um lugar cheio de gente falando ao mesmo tempo não é apenas barulhento, é caótico. Uma luz forte não é apenas incômoda, é invasiva. E isso não é exagero, é interpretação neurológica. Agora junta isso com a necessidade constante de adaptação social, e você começa a entender por que tantas pessoas se sentem esgotadas, sem saber exatamente o motivo. Mas existe mais. Outro aspecto bastante estudado dentro do espectro é o padrão de atenção. Enquanto o modelo mais comum de atenção distribui foco entre diferentes estímulos, algumas pessoas apresentam um padrão mais concentrado, mais intenso, mais profundo. Isso é conhecido como hiperfoco, e ao contrário do que muita gente pensa, isso não é necessariamente um problema. Na verdade, em muitos contextos é uma vantagem. A capacidade de se aprofundar em um tema por longos períodos com alto nível de detalhe está associada a desempenho elevado em diversas áreas. Mas como tudo dentro do espectro, depende do contexto. Se o ambiente exige flexibilidade constante, pode ser difícil. Se exige profundidade,
pode ser uma força. E é aqui que começa a surgir uma mudança importante na forma como a ciência enxerga o autismo. Durante décadas, o foco foi quase exclusivamente nas dificuldades. Hoje, existe um movimento crescente dentro da neurociência e da psicologia que busca entender também as diferenças como variações naturais do funcionamento humano, não como defeitos, mas como variações. Isso não significa ignorar os desafios, eles existem, mas significa reconhecer que nem toda diferença precisa ser corrigida, algumas precisam ser compreendidas. Agora volta pra você. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma coisa fez sentido, talvez não tudo, mas partes, pequenos trechos que parecem descrever experiências que você já teve, mas nunca soube explicar. E isso levanta uma questão importante: por que isso nunca foi percebido antes? A resposta não é simples, mas envolve alguns fatores. Primeiro, o próprio avanço da ciência. O entendimento sobre o espectro autista evoluiu muito nas últimas décadas. Critérios diagnósticos mudaram. A forma de observar comportamento mudou. Segundo, os estereótipos. Durante muito tempo, o autismo foi associado a um conjunto muito específico de características visíveis. Isso fez com que muitas pessoas que não se encaixavam nesse padrão fossem ignoradas. E terceiro, a capacidade de adaptação. Quanto mais alguém consegue mascarar suas dificuldades, menos evidente elas se tornam para os outros, mas não para si mesmo. E é aí que entra um ponto delicado, porque viver assim tem um custo. A sensação constante de esforço, a necessidade de analisar situações simples, o desgaste após interações sociais, tudo isso vai se acumulando e muitas vezes se manifesta de outras formas. Ansiedade, cansaço extremo, sensação de não pertencimento. Não porque a pessoa não quer se conectar, mas porque o caminho até essa conexão exige mais etapas, mais energia, mais processamento. Agora, é importante deixar algo muito claro: nada disso aqui é um diagnóstico. O diagnóstico de autismo envolve avaliação clínica, critérios específicos e análise profissional, mas informação tem um papel importante. Ela não define, mas orienta. Se você se reconhece em muitos desses pontos, isso não significa que existe algo errado, significa que talvez exista algo que ainda não foi compreendido, e buscar esse entendimento pode mudar muita coisa, porque quando você entende como sua mente funciona, você muda a forma como interpreta suas próprias experiências.